Olá pessoal, meu nome é William e serei o professor de matemática de vocês a partir dessa semana, no dia 15, legal? Moro em São Lourenço e a gente vai fazer primeiramente essa aula não síncrona, ou assíncrona, como o pessoal chama, tá bom? Qualquer coisa a gente conversa mais aí no chat aí, no nosso Moodle, legal? Pessoal, vem comigo, nós vamos falar aqui, o PC falou comigo que vocês pararam em função polinomial do primeiro grau. Achou a equação, aonde se a reta é para cima, se a reta é para baixo, crescente, decrescente, função constantes e todas as funções primordiais. Vamos agora a uma função chamada função polinomial do segundo grau, ok? E por que ela é dita segundo grau? Porque o expoente de x é 2. Exatamente isso, o maior expoente de x é 2. O a tem que ser pertencente aos reais, diferente de zero. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, passa a ser uma equação do primeiro grau, nós estamos trabalhando com o segundo grau. E b e c, este sim pode ser reais, ou seja, o b e c pode ser positivo, negativo ou zero. O a pode ser positivo ou negativo, só não pode ser zero, legal? E aí o gráfico dela, qual é o gráfico? O gráfico é chamado de uma parábola. Ou ela é assim, ou ela é assada. Veja que ambos casos nós chamamos elas de parábola. Olha lá. Ela pode estar sorrindo ou pode estar triste, dependendo da expressão desse jeito. Nesse a gente vai ver como é que a gente faz isso no gráfico. Então, para fazer esse tal de gráfico, análise gráfica, são 4 passinhos que a gente tem que saber. Vamos ver, teoricamente, cada um deles, depois a gente vai ver uns exemplos para fixar bem essa matéria aí. Legal? Vamos lá? Então, olha o primeiro passo. Vamos lá? Primeiro passo consiste em achar as raízes. Raízes, plural, olha lá. Por quê? Basta fazer o f de x igual a zero. Quando você pega esse f de x, que é essa função igual a zero, passa a ter uma expressão do tipo, olha lá, ax² mais bx mais c igual a zero. Passa a ser uma equação do segundo grau. E a melhor maneira de resolver uma equação do segundo grau, como é que é mesmo? Através do Bhaskara. Tem várias maneiras, mas essa é mais fácil. E o nosso tal do Bhaskara, ou Bhaskara, tanto faz, ele vai ser, vamos achar o discriminante, que é b² menos 4ac, e o valor em si, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante sobre 2a. Por que será que eu falei discriminante e não delta? Delta é o nome dele, mas discriminante é o significado dele. Veja que se esse discriminante, delta, for maior que zero, significa que são duas raízes reais e distintas. Se o discriminante for igual a zero, significa duas raízes reais e iguais. E se o discriminante for menor que zero, duas raízes não reais. Olha, vamos começar pelo último caso, que ele vai ser muito raro para nós aqui no primeiro ano. Então, esse caso aqui a gente não vai trabalhar com vocês. Se o discriminante for menor que zero, você vai ver que a gente não vai achar uma raiz, mas vai achar o gráfico dela, da função. Olha que legal. Se o discriminante for igual a zero, delta igual a zero, duas raízes reais iguais, x1 é igual a x2. Se o discriminante for maior que zero, seriam duas raízes reais e distintas. Mas por que isso? Porque se esse cara for zero, somar zero, subtrair zero, não faz diferença. Por isso que os valores são iguais. E distintas porque senão não vai ser diferente de zero, então vai ter algum resultado. Legal? Bom, como uma parte teórica, às vezes costuma ficar muito, né? Só que tem que fazer o primeiro passo, já fiz, o segundo, o terceiro, o quarto, aí fazer os exemplos, aí começa a ficar clara a matéria, tá bom? Então vamos lá para o segundo passo. O segundo passo, ele é bem curtinho, tem a ver com o início da explicação aqui sobre o gráfico dela. Olha o segundo passo. O segundo passo é a concavidade. Concavidade é saber se a parábola está sorrindo ou a parábola está triste. Então veja, é simples. Se o A for maior que zero, o que é o A?
é o cara que multiplica x quadrado. Se for maior que zero, ela vai estar sorrindo. E se for menor que zero, ela vai estar triste. Olha lá. Isso significa concavidade. Facinho, né? Terceiro passo. O terceiro passo nós chamamos de achar o tal do vértice. Mas o que é o vértice? O vértice sempre está presente na parábola, seja ela sorrindo ou triste. Se ela está sorrindo porque o A é positivo, a parte mais inferior que é chamada de vértice. Olha lá. Se ela estiver triste porque o A é negativo, a parte mais superior é chamada de quê? De vértice. E todo ponto da parábola, independente qual seja, neste caso ou neste, ou os vértices ou fora dos vértices, sempre vai ter uma abscissa e vai ter uma ordenada. Então nós chamamos o vértice de x do vértice e y do vértice. O x do vértice é calculado como menos b sobre 2a. Por enquanto se decora e depois vou explicar por que aparece isso, tá? E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então nós temos que lembrar ou decorar a princípio essas duas formulinhas aqui. Terminou, eu vou fazer um exemplo, no exemplo eu vou explicar por que é menos b sobre 2a, da onde sair esse delta, eu até vou mostrar de onde sair, que não é difícil não, tá? Mas a princípio eu tenho que decorar. Quarto passo, olha lá. Quarto passo, chamamos de eixo de simetria. Chamamos de eixo de simetria. O eixo de simetria sempre passa no vértice dela, por isso que eu preciso falar do vértice antes. Então observe, quando você tem uma parábola, seja ela sorrindo, ou seja ela triste, cadê este eixo de simetria? Está vendo que o vértice está aqui? Pronto, o eixo de simetria está passando exatamente sobre ele. Ele sempre vai ser paralelo ao eixo Y. Olha lá, o eixo Y está para cá, ou está em cima, ou está aqui. Mas ele é sempre paralelo ao eixo Y. O vértice está aqui, cadê o eixo de simetria? Está aqui. Você já estudou em espelhos? Estudou espelho plano? No espelho plano, quando você tinha uma letra na frente aqui, uma letra F, como é que ficava a imagem? Não ficava assim? Ficava o quê? Simétrica, porque existe um eixo de simetria. Porque a distância daqui para cá é igual daqui para cá. A mesma coisa, o eixo de simetria sempre passa onde? Exatamente no vértice da parábola, dividindo a parábola em duas partes exatamente simétricas, não são iguais, são simétricas. Veja que a minha mão direita e a minha mão esquerda, elas não são iguais, mas elas são o quê? Simétricas. Se colocar um espelho aqui no meio, dá para ver que isso aqui é a imagem dessa ou essa daqui é a imagem dessa, não é? Então cuidado com simetria, com igualdade, são diferentes, legal? As nossas mãos, a nossa mão não é igual, porque se para ser igual, na hora que você põe palma com palma, observe aqui que o dedo polegar esquerdo está para cá e o polegar direito está para cá, olha, são diferentes, tá vendo? Olha lá. Beleza? Tá? Por isso que não são iguais. Nós vamos fazer agora exemplos aonde vai explicar isso aqui, vai explicar isso daqui e vai explicar exatamente isso. Legal? Ok? E aí vai ficar claro depois dos exemplos numéricos. Beleza? Então vou dar um pause aqui, vou preparar a lousa com todos esses exemplos e aí eu volto já com um novo, e aí você sim começa a aplicar esse espaço que você viu. Abração, até daqui a pouco.